Olá! Nosso estudo de hoje tratará das uniões antipáticas, um assunto que foi detalhado no Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. É um assunto que nos convida a uma reflexão muito profunda. É muito comum encontrarmos casais com dificuldades de relacionamento. Vamos lá. Primeira questão que está no primeiro capítulo da quarta parte do Livro dos Espíritos, é a de número 939. Allan Kardec pergunta: uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente só de um lado há afeição, e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e algumas vezes mesmo em ódio. Então, Allan Kardec, com toda a sua sapiência, já colocava essas dúvidas que até hoje nos afligem. Como nós sabemos que os espíritos normalmente reencarnam dentro de um círculo familiar simpático, como podem pessoas se unirem, os casais se unirem e dali surgirem essas antipatias, discussões, conflitos, problemas conjugais. Então nós sabemos, a princípio, que vivemos num mundo de expiação e prova. E é justamente através das dificuldades, e dentre elas as de relacionamento, que nós conseguimos desenvolver algumas das qualidades que às vezes ainda estão dormindo em cada um de nós. Ele obteve a seguinte resposta. Então, aqui de uma forma bem concisa e resumida para facilitar a didática. O Espírito de Verdade, em resposta, disse para ele que, nesses casos, normalmente há uma punição passageira. Então, quer dizer que, tanto para um quanto para outro cônjuge, há uma punição passageira no sentido de ter que passar por uma dificuldade por expiação, dificuldade de relacionamento, em que devemos aprender a tolerar, temos que desenvolver o perdão, mas como causa, uma causa anterior, como diz lá no Evangelho, as causas anteriores às aflições. Porque pode ser que no passado nós tenhamos provocado uma situação que hoje estamos vivendo, porque ninguém sofre por acaso. Então, a dificuldade que hoje a gente atravessa, ou ela nasceu no passado como expiação, ou hoje a gente a enfrenta como prova, como provação para o desenvolvimento moral. Então, o primeiro ponto da resposta pode ser uma punição passageira. Outro ponto colocado na resposta para a nossa compreensão é que normalmente, quando se fala que havia uma simpatia inicial que se transformou numa antipatia, o que se observa é que muitos dos casais, eles acreditam que haja ali uma afinidade inicial que nada mais tem do que encantamento material. É uma paixão ilusória e corriqueira, talvez pela beleza física um do outro que o atrai. Aí, em seguida, pontua: ao se conhecerem, é a estima que une o casal. Então, passa-se aquela fase da paixão, do encantamento material, e deve ficar a estima. Por quê? Porque é o espírito que ama e não o corpo. Então, esse é um resumo da resposta dada para a questão 939. Temos que compreender bem isso. Quem ama um ao outro é o espírito amando o outro, e não é o corpo amando, não é? Então, essa é uma das realidades que a gente percebe dentre os casais que acabam tendo problemas entre si por falta de respeito, por falta de tolerância, de calma, ou seja, em resumo, de desenvolvimento de muitas virtudes. Porém, talvez desde a sua origem, aquela união
já tenha se iniciado por outros interesses que não a afinidade espiritual. Outra questão 940. Não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? Obviamente, né? Sabemos que isso acontece sim. E a resposta a essa questão, de forma bem clara trazida pela espiritualidade, diz que nós somos a causa principal muitas vezes. Então, nos colocamos de vítima, mas muitas vezes nós contribuímos para que essa situação conjugal seja difícil. Se não contribuímos ativamente, às vezes contribuímos por omissão, não é? E avança dizendo que os problemas talvez sejam consequências da satisfação do nosso orgulho e da nossa ambição. Quantos são os casais que se uniram sob a égide desses defeitos, né? Do orgulho e da ambição. E agora a gente apenas colhe os resultados das nossas escolhas mal feitas. Consequências dos prejuízos. Nessa resposta, ele nos explica que nós, nessas situações em que nos fazemos de vítima, estamos apenas sofrendo as consequências dos prejuízos causados por nós mesmos, não é? A lei da causa e efeito. Aí ele coloca uma questão: permanecer junto de quem nos desagrada. Será que Deus obriga a gente permaneçamos juntos com aquele que nos ofende, que nos magoa, que nos prejudica? Então, é como se estivesse incitando uma separação, não é? Porém, buscamos mais informações a respeito desse ponto lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Diz assim: assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que o outro despediu, também comete adultério. Então já há aqui uma observação, né, de que não devemos separar o que Deus juntou. Mas, segue dizendo, mas na união dos sexos, a par da lei divina, material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem dois e não um somente a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração? É aqui que é a questão. Então, o homem não deve separar o que Deus juntou, desde que essa junção tenha nascido realmente de uma afinidade amorosa. Não é? Ele segue: de modo nenhum, não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que as mais das vezes essa afeição é rompida. O de que se cogita não é da satisfação do coração, e sim da do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Então não há nada de errado em relação à separação proposta lá pela espiritualidade em resposta a Allan Kardec. A questão é que, estudando dentro do Evangelho e buscando também informações, né, pela espiritualidade, na literatura, nós compreendemos que às vezes o divórcio é apenas a materialização
a formalização daquela desunião, daquela separação que já existia. Não é? Porque onde existe amor, existe afinidade, ali há respeito, ali há compreensão. Não é? Prosseguindo. A próxima questão, 940A. Mas, nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? Aí diz o seguinte, resposta. Sim, mas como já dissemos, normalmente há uma expiação para essa pessoa que consideramos vítima inocente, né? Inocente talvez para os olhos da vida atual, desta encarnação. Segundo, na resposta diz que há responsabilidade dos agentes, quer dizer, se existe alguém sofrendo, alguém está provocando o sofrimento. E quem está provocando, que são os agentes, serão responsabilizados por isso. E fala também a respeito do consolo trazido pela fé no futuro. Então, a partir do momento que aquele que sofre dentro da união antipática, daquela união conjugal difícil, porém, que compreende a situação através do estudo do Espiritismo e sabe que um futuro melhor o aguarda, proporcional ao seu empenho, ao seu esforço nesta encarnação, então ele passa a aceitar e sofrer menos, porque a gente sabe que realmente esse estudo nos consola. Em seguida, redução das causas do sofrimento. A partir do momento que a gente compreende e a gente aceita a situação difícil, há uma redução da causa, porque nós já aprendemos aquilo que Deus esperava que nós aprendêssemos. Então a carga do sofrimento, por consequência, se torna menor. Pessoal, era isso que eu gostaria de passar para vocês em alguns poucos minutos. Aproveito a oportunidade para convidá-los para conhecerem o nosso Clube do Livro Espírita, né, da Aliança Municipal Espírita. Todo mês os nossos sócios do clube recebem um livro com um preço promocional, são lançamentos fantásticos, né? Livros que normalmente custam mais caros, são entregues por R$ 29,90 para prestigiarmos os sócios que incentivam então o movimento espírita na região de atuação da AME. Né? Para ser um sócio é só acessar o site ameparaíso.org.br e clicar lá em Clube do Livro. Agradeço a participação de todos, espero poder vê-los no próximo estudo. Até a próxima.